Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Cristiana e eu já queria fazer um exercício com vocês sobre a equação da difusão de calor para coordenadas cartesianas. Tá? Então o exercício é o seguinte: uma parede plana tem a superfície interna mantida a 300 Kelvin, enquanto a superfície externa é mantida a 550 Kelvin. Dada a grande diferença de temperatura entre as extremidades, a condutividade térmica não pode ser considerada constante, sendo dada por essa expressão. Ele pede para determinar duas coisas. Primeiro, a distribuição de temperaturas dentro da parede. E depois, o fluxo de calor na posição x é igual a 0,3 metros, considerando a condução unidimensional em regime permanente sem geração de calor. Então, uma parede plana, assim. E aí ele fala que em x é igual a 0, a temperatura é 300 Kelvin. Então, aqui, ó, a coordenada x está para lá. Então, aqui é x é igual a 0. E a superfície externa seria aqui, ó, x é igual a 0,5 metros. Então, o meu comprimento total, minha espessura total, desculpa, é 0,5 metros. E aí ele me dá essa expressão para condutividade térmica, tá? Essa daqui. Então, tem um monte de constantes aí, eu acho que é mais fácil a gente trabalhar falando que é AX2 mais BX mais C. Depois a gente substitui os valores. Então, a primeira coisa é determinar a distribuição de temperaturas. Então, isso aí vai partir da equação da difusão de calor. A primeira coisa que a gente tem que ver é se o sistema de coordenadas que a gente vai trabalhar. Como é uma parede plana e ele me deu a coordenada x, é coordenadas cartesianas. Então, essa daqui seria a expressão. A gente vai escrever a expressão inteira e depois a gente simplifica. Então, a difusão, ou dTdz, né? A geração interna e o termo transiente. Então, tá aí a nossa equação. Só que ele fala aqui no enunciado, ó, considerando condução unidimensional, regime permanente, sem geração de calor. Então, primeiro, se a condução é unidimensional e ele já falou que varia na direção x, isso significa que eu não tenho condução na direção y nem na direção z. Isso porque a condução aqui, ó, é unidimensional. Depois ele fala sem geração de calor, isso significa que o meu Q ponto é igual a zero. E também fala que é regime permanente, então esse termo também vai zerar. Então, o que sobrou da equação foi simplesmente o fluxo de calor por condução na direção x. Aí a gente está trabalhando com a derivada parcial, tá? Como a gente já viu que a temperatura não varia nem com y, nem com z e nem com o tempo, a gente pode transformar essa derivada parcial em uma derivada total. Então, ela fica d de dx de k dt dx é igual a zero. Bom, antes da gente fazer a integral, a gente tem que ver se todos os termos são constantes ou se eles dependem de alguma coisa. Então, pelo enunciado, a gente já viu que a condutividade térmica varia com x. Então, antes de fazer a integração, eu preciso substituir a expressão de k aí dentro. Então, ficaria assim, ó, d de dx de k, a gente falou que era 1 sobre ax2 mais bx mais c. Então, dt dx é igual a zero. Se eu integro isso uma primeira vez, eu falo assim, ó, a derivada disso tudo aqui é igual a zero. Isso significa que esse termo aqui dentro vai ser constante. Então, eu tenho isso. dt dx é uma constante, que eu vou chamar de C1. Então, eu vou integrar de novo. Para fazer uma nova integração, o que eu preciso fazer? Separar as variáveis. Então, eu vou passar isso tudo aqui e o dx para o lado de lá. E desse outro lado vai ficar simplesmente t, ou dt, né? Então, dt é igual a C1 ax2 mais bx mais c dx. Então, eu vou integrar dos dois lados. Essa integral eu vou fazer indefinida, sem colocar os meus limites de integração. Então, vai ficar integral de dt, t. Então, vai ser C1, integral de ax2 vai ser ax3 sobre 3. Integral de bx, bx2
sobre 2. Integral de C, Cx. E a gente não pode esquecer da constante de integração, C2. Bom, encontrei a expressão? Quase. O que está faltando? Determinar quais são as minhas constantes de integração. Para eu fazer isso, o que eu preciso fazer é estabelecer minhas condições de contorno. As condições de contorno foram dadas no enunciado. Então, em x é igual a 0, a temperatura é igual a 300 Kelvin. Em x é igual a L, vou deixar literal, a temperatura é 550 Kelvin. Então, eu vou jogar nessa expressão aqui, uma de cada vez. Vou começar com a primeira, que é mais fácil. Então, tá aqui, ó. Temperatura 300 Kelvin. C1, a constante que eu quero determinar. Aí, o meu A é 0. Não é 0, não. Meu A é A mesmo, constante. O X é 0. O B vezes o 0, mais o C vezes o 0, mais C2. Com isso, a gente encontra que a constante C2 é 300 Kelvin. A gente pode ver que ela tem unidade, as constantes têm unidade, tá? Então, a constante de C2 aqui tem que ser a mesma constante de T. Então, C2, 300 Kelvin. Agora, eu vou jogar a segunda condição de contorno. Para fazer isso, eu vou substituir os valores de A, B e C, porque a gente precisa deles. Então, vou voltar aqui a tela. Tá aqui, ó. Então, quando a gente compara, né, o A é 1,2965, o B é menos 0,246 e o C é esse 0,06711. Então, eu vou substituir isso tudo lá embaixo. Então, tá aqui, ó. Deixar a expressão, não vai dar para ver ela não, mas quando a gente olhar por essa daqui, ó, a gente consegue ver. Então, a temperatura T é igual a C1 que multiplica. O A, a gente viu que era 1,2965. Então, x3 sobre 3. O B era menos 0,246, x2 sobre 2. E o C era mais 0,06711, x mais C2. E agora a gente pode aplicar, então, essa condição de contorno. Então, aqui, ó. 550 é igual a C1, que multiplica 1,2965, o L era 0,5 metros, já está no sistema internacional. O X é meio, e o C2 está aqui, né? A gente já encontrou, então 300. Fazendo os cálculos, a gente chega que a constante C1, ela dá 4.399 watts por metro quadrado. Tá? Por que é watts por metro quadrado? Se a gente olha aqui, ó, para essa expressão, o meu C1 é um K dt dx. K dt dx é o fluxo de calor por condução. Então, a unidade dele é o watt por metro quadrado. Então, a unidade de C1 é também watts por metro quadrado. Bom, então agora o que eu preciso fazer? Substituir os valores de C1 e C2 nessa expressão aqui, ó. Então, C1 deu 4.399 e C2 deu 300. Então, vamos substituir. Então, T é igual a C1, então, 4.399, o resto, né? A resposta sim estava bom? Não está bonita, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Agrupar tudo, sair multiplicando para chegar numa resposta mais bonitinha mesmo, né? Então, vai dar 1901 x3 menos 541 x ao quadrado mais 295 x mais 300. Então, essa daqui é a expressão da temperatura em função de x. Quando a gente chega nesse ponto, é sempre importante ou recomendável a gente checar
se ela satisfaz as condições de contorno. O que seria isso? Então, eu vou substituir x por 0 e tem que achar que a temperatura é 300. Se eu substituir x por meio, eu tenho que achar que a temperatura é 550. Tá? Se a gente jogar o zero aqui, fica fácil, né? Porque esse termo, esse corta, eu acho que é 300. Se eu jogar meio, eu vou encontrar também 550. É sempre recomendável a gente fazer isso, porque a gente pode se atrapalhar na hora de fazer esses cálculos, principalmente quando envolve tantos números, tá? Mas no caso eu fiz a parte aqui dele. Bom, o que é a outra coisa? Ele me pede o fluxo de calor em uma determinada posição, x é igual a 0,3 metros. Então, como é que eu faço para encontrar esse fluxo de calor? Se é dentro da parede, então o que eu tenho aqui é que dentro da parede o meu fluxo de calor é por condução. Eu não tenho geração interna, tá? Então, o meu fluxo de calor ele vai ser dado simplesmente por menos K dt dx. Na verdade, eu falei, eu não tenho geração interna, mas de qualquer maneira, ele seria dado por essa expressão aqui. Então, menos K dt dx. Qual que é a facilidade que a gente tem? Porque eu poderia aqui, tranquilamente, né, derivar essa expressão aqui, substituir o x por 0,3, achar a expressão do K por aqui, cadê? Daqui, né? Isso aqui é o K, substituindo por 0,3 e encontrar o valor do fluxo de calor. Mas se a gente pega da equação principal, né, da difusão de calor, essa daqui, que d de dx de K dt dx é igual a 0, a conclusão que a gente tem quando integra isso é que K dt dx é uma constante, que a gente chamou aqui embaixo de C1. Tá? Então, o meu fluxo de calor vai ser igual a menos C1. Então, vou escrever aqui de novo. A expressão era essa, d de dx de K dt dx é igual a 0. Se eu integro isso uma vez, eu chego que K dt dx é igual a C1. Mas se o meu fluxo de calor é menos K dt dx, então o meu fluxo de calor vai ser igual a menos C1. Então, meu fluxo de calor em qualquer posição, ele vai ser menos 4.399 watts por metro quadrado. Mas por que o meu fluxo de calor é constante? Vamos pensar. Eu não tenho geração interna e eu não tenho acúmulo de energia, porque eu estou trabalhando em regime permanente. Então, todo o calor que está sendo transferido aí está sendo por condução. Então, o fluxo de calor tem que ser constante através da parede. E aí, se a gente observa aqui, né, a integral que a gente fez, a gente encontra que tem que ser igual a menos C1. E aí, essa daí é a resposta. Bom, então, eu espero que vocês tenham conseguido entender. Qualquer coisa pode deixar nos comentários que eu respondo. Obrigada.